Estão dizendo que ele provou que a Arca de Noé nunca existiu. Presta só atenção nesse vídeo que estou me marcando e eu já comento ao final dele. Não é possível, do ponto de vista técnico, ter existido uma Arca de Noé. Na descrição das medidas da arca, que estão muito precisas no Gênesis, não cabem os milhões de espécies de insetos. É inconcebível supor que um ornitorrinco, que só existe na Oceania, teria nadado, flutuado ou navegado milhares e milhares de quilômetros até chegar à região da Arca no Oriente Médio. Não é concebível que um urso polar pudesse ter se arrastado do Polo Norte. Não é concebível a Arca de Noé. Ela é um problema também. Não há água suficiente no mundo para que ele tape o Monte Everest, para que o mundo inteiro fique coberto de água. É um problema moral, porque Deus diz antes de fazer o dilúvio que ele se arrependeu de ter criado o homem. Como é que Deus onisciente pode se arrepender? É um problema também como alimentar todos os animais da terra dentro de um barco durante 40 dias e 40 noites. É um problema também porque Noé solta primeiro uma ave e ela não volta. Ele solta um corvo e depois um pombo, e ele não volta. Então, para onde foi esse corvo se não havia ainda nada seco? E como os corvos existem até hoje? E, por fim, quando os animais desceram da arca, os carnívoros ficaram em dieta durante 1 ou 2 anos esperando que os herbívoros se multiplicassem? E se não havia nenhuma planta no mundo, como viveram esses herbívoros? E se a água subiu e ela ficou salgada, matou todos os peixes de água doce? E se ela subiu e permaneceu doce, matou todos os peixes de água salgada? Do ponto de vista técnico, a Arca de Noé é um absurdo. Mas é claro, há expedições ao Monte Ararat, na Turquia, onde se acham pedaços de madeira que juram ser da Arca de Noé. Eu volto à questão da leitura da Bíblia. Deus preserva uma parte da criação e Deus preserva uma parte da humanidade como um gesto de esperança, e na Arca de Noé existe o arco-íris, o símbolo da esperança, que Deus sela com Noé e seus filhos para dizer: eu nunca mais destruirei o mundo com o dilúvio. É uma bonita história de esperança, de preservação de uma parte da criação. Bom, meus irmãos, estou me marcando esse vídeo aqui, ele aqui encerra esse corte, tá? E a gente precisa comentar acerca desse assunto aqui. Será mesmo, irmão Chama, que ele conseguiu provar, então, que a Arca de Noé é uma farsa, é uma mentira, e a Bíblia mentiu? Bom, primeiro eu preciso já te afirmar que eu acredito na inerrância da Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante, é infalível e é a palavra de Deus. Um outro ponto aqui que nós precisamos já pontuar é sobre essa questão de quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, porque às vezes é necessário utilizar palavras na Bíblia onde se dá como se fosse uma espécie de atributo humano, porque o arrependimento é um atributo humano. Às vezes é necessário atribuir umas falas desse tipo para elevar o grau de intensidade do que está acontecendo ali no cenário. Mas não é que necessariamente Deus se arrependeu, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele anuncia o fim das coisas desde o começo delas, diz lá em Isaías. Então, é só para você entender isso aqui. Ah, Deus se arrependeu. Não é que de fato ele se arrependeu, é só para você entender ali. A palavra que foi colocada ali é para isso. Mas enfim, vamos pegar esse ponto aqui, que é o mais interessante sobre essa questão da Arca de Noé. Umas coisas que nós precisamos pontuar é que, primeiro, os animais aquáticos, eles não precisam entrar na arca. Haja vista que o mundo estava debaixo d'água. Então, ou seja, já tinha água suficiente para todos os animais aquáticos. Check nessa parte, tá? Ah, irmão Sherman, ele não citou. Tudo bem, mas é porque às vezes algumas pessoas vão questionar e aí a gente já dá um check nessa parte. Uma outra parte interessante é sobre o tamanho dos animais. Não necessariamente precisa ser um casal de adultos que acaba consumindo muito mais espaço, tomando muito mais espaço. Pode ser um casal de filhotes, por exemplo, que é menorzinho e aí ele vai crescendo com o tempo, né? E é um casal de filhote ali. Então, check nessa parte também. Acaba sobrando um pouco mais de espaço. Irmão Sherman, mas você está muito longe. Calma que a gente vai caminhando por lá. Então, tem a questão dos pássaros, por exemplo. Os pássaros não necessariamente precisam ficar dentro da arca, porque eles voam. Então, por exemplo, voa cada um pouquinho, cansou, pousa e vai fazendo essa troca, né? Ah, irmão Sherman, mas... Meu irmão, outro ponto que nós precisamos dar check, e aqui esse para mim é o principal. Deus
é o Todo-Poderoso. Não adianta nós querermos enxergar a lógica humana. Não adianta. Ele é o Deus que fez sair água da rocha, brotar água da rocha. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que fez descer fogo do céu quando Elias orou. Não tem como. Não tem como. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Ele é o Deus que ressuscita o morto. Ele é o Deus que cura o enfermo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra. Nada, absolutamente nada está acima de Deus. Absolutamente nada está fora do alcance de Deus. Lucas capítulo 1, verso 37, salvo engano, há algo impossível para Deus? Ou para Deus nada é impossível? Meu irmão, Deus é o Todo-Poderoso. Minha irmã, Deus, ele é o Todo-Poderoso. E é isso que nós precisamos saber. Às vezes nós queremos tentar compreender Deus, entender Deus com uma ótica humana. Tentar entender e compreender Deus com as nossas limitações. E isso não será possível. Haja vista que ele é Deus, senão ele não seria Deus. Porventura, alguém vai conseguir entender a mente de Deus? Esquadrinhar os pensamentos de Deus? Porventura, alguém pode mensurar o poder de Deus? Mensurar ali, realmente? Porque quando a gente fala de mensurar, nós estamos falando de colocar um certo limite. E aí se levanta uma outra pergunta. Porventura, há limites para o poder de Deus? Eu estou aqui te explicando algumas coisas. É óbvio que muitas outras fogem do nosso entendimento. Foge do nosso entendimento. Como diversos trechos da Bíblia, como diversas situações da Bíblia. E aí é necessário o quê? A fé. Senão seria muito fácil. Eu acredito porque eu tô vendo. Aí não é fé. Porque a Bíblia vai reputar a fé como o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Se eu vejo e se eu acredito porque eu estou vendo, isso não é fé. Isso não é acreditar, é porque eu estou vendo. Agora, quando essas coisas começam a fugir da minha compreensão humana, aí começa a entrar a fé. E a nossa vida ela é pautada pela fé. Até porque todos que querem se achegar mais a Deus, é necessário crer, acreditar, ou seja, ter fé que ele exista. É necessário nesse ponto também. Você nunca viu Deus, ninguém nunca conseguiu enxergar Deus, ver Deus, mas nós acreditamos na existência de Deus. Por quê? Fé. E aí, para encerrar, porque esse vídeo já tá um pouco mais longo do que deveria, aí nós temos uma outra situação de que irmão Sherman, mas aí são tantos e tantos animais. Nossa, é uma vasta quantidade de animais. Você precisa entender um ponto, tá? Um ponto nesse momento. A fauna de hoje é uma. A fauna lá de trás, de antigamente, era uma completamente diferente. Então você precisa entender que a fauna hoje, ela é muito maior, no meu ponto de vista, do que a fauna de antigamente. Irmão Sherman, por que isso daí não seria uma espécie, sabe, de achismo ou de loucura até mesmo? Porque alguns animais vão entrando, algumas raças animais vão entrando em extinção ao passar do tempo? Não. Se você partir pelo pressuposto de que você tem ali uma raiz, eu vou dar o nome aqui de raiz, você tem uma raiz não, matriz. Você tem ali uma raça matriz, você tem o tronco dessa raça matriz e por intermédio desse tronco você tem as ramificações, que são vários e vários outros tipos de animais. Ou seja, a quantidade dos animais que nós temos hoje, a fauna tão extensa que nós temos hoje, é graças a uma matriz de um animal, desse tronco surgiu as ramificações e hoje nós temos uma fauna muito superior. E esse é um outro ponto também muito interessante. Não necessariamente precisava ter toda a fauna lá. Haja vista que Deus poderia, por exemplo, pegar só uma matriz de um animal e a partir dessa matriz, desse tronco dessa matriz, quando a terra voltasse ali a sua existência e a água acabasse sumindo dali, a partir desse tronco dessa matriz acabaria surgindo as ramificações desses animais. E aí a gente teria vários e vários outros tipos de animais partindo de uma única matriz, de um único tronco. Você entende? É igual você pegar um cachorro, um animal cachorro, por exemplo. Não necessariamente ele é a matriz. Se você olhar lá para trás, tem uma matriz, a partir dessa matriz tem o tronco dessa matriz que surgiu as ramificações. Aí você tem a raposa, você tem o cachorro, você tem... Enfim, aí você vai abrindo um leque de opções aqui nesse ponto, né? E aí você pode fazer isso com qualquer tipo de animal, gato, por exemplo, né? Você pega lá do felino e tudo mais. É uma matriz, a partir dessa matriz você tem o tronco, tem as ramificações. Bom, e por fim, para você que chegou até o final, eu tenho um grande presente para você. Você tem dificuldade de entender a Bíblia? Você tem dificuldade de aumentar a tua fé? E você tem dificuldade de entender no seu pensamento quando é Deus falando com você ou quando são vozes da sua cabeça? Se você respondeu sim, definitivamente o discipulado bíblico é para você. No meu programa de ensino discipulado bíblico, eu vou basicamente pegar pelas tuas mãos e caminhar junto com você em cima dos principais pontos
princípios bíblicos que todo cristão deve ter na ponta da língua para conseguir colocar em prática. Para você ter acesso é muito simples. Entre aí agora no meu perfil, clica no link da biografia, clicando no link da biografia no meu perfil, o meu site vai abrir para você e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado. Você vai iniciar uma conversa comigo lá, eu vou te explicar mais sobre o discipulado bíblico. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.